Quando nós nos reunimos na igreja, além da gente orar, além da gente adorar a Deus, que é o que nós já tivemos a oportunidade de fazer, nós nos juntamos também para pensar a nossa fé, para pensar como é que é viver a fé, tá? Por que isso é importante? Porque tem muita gente falando muita coisa a respeito da fé, tá? Evidentemente, eu, com a experiência que eu tenho como pastor, eu posso dizer a vocês que tem muita gente dizendo coisas boas sobre o viver cristão, sobre o viver da fé. Mas também tem que alertar vocês que a internet está cheia de gente falando muita besteira a respeito de Deus, a respeito da fé e do viver cristão, tá? Então nós, sempre que possível, isso faz parte do espírito do culto, nós precisamos nos juntar para refletir, e refletir juntos, né? Não é, o pastor fala, o pastor é Deus, então tudo que o pastor fala, a gente tem que fazer. Não, né? A gente reflete junto, pensa junto. Então, hoje eu quero mostrar para vocês um fato interessante, e eu posso até começar essa nossa meditação de hoje dizendo assim, que a Bíblia é um livro engraçado muitas vezes. E vocês vão entender o que eu quero dizer quando eu digo que a Bíblia é um livro engraçado. Eu vou pedir para vocês abrirem lá em Apocalipse, no capítulo 22. É lá no final da Bíblia mesmo, né? Apocalipse, capítulo 22. E nós vamos ler o verso 11 e o verso 12, que diz assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na sua imundície, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que veio em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com aquilo que fez. Pois é, a Bíblia não é um livro engraçado? Porque a Bíblia, num dado momento, ela vai dizer que a salvação é pela graça, que não é mérito pessoal, que nós somos salvos pela fé e não por obras de justiça. Mas aqui em Apocalipse nós temos então o Senhor da glória dizendo que em breve voltará e que Ele traz uma recompensa, e que Ele vai retribuir a cada um segundo o quê? Segundo aquilo que eles fizeram em vida, ou seja, em função, serão recompensados em função de suas obras. Então a Bíblia é, dependendo da leitura que a gente faz, um livro engraçado no sentido de que muitas vezes a gente tem a impressão que ele se contradiz. Aliás, os críticos da Bíblia, vocês vão ouvir muito eles dizerem isso. Mas não dá para confiar na Bíblia, porque a Bíblia é um livro que se contradiz. Então eu vou dizer aqui para vocês o seguinte: a Bíblia em momento nenhum, absolutamente nenhum, ela se contradiz. O problema é a dificuldade que as pessoas têm de interpretar certos textos, de entender um contexto, de entender o que está sendo dito. Por isso que a nossa leitura do texto bíblico é uma leitura cuidadosa, bem analisada. Tem uma palavra
que vocês já devem ter ouvido falar, né? Se ouve falar dentro da igreja, se ouve falar nessa palavra, mas às vezes a gente não sabe o que significa, que é hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte de entender, interpretar, estudar um texto bíblico. Então, o texto bíblico, ele exige, ele pede mesmo que, ao ler, nós façamos isso de maneira instrumentalizada. O que isso quer dizer? Que nós precisamos de recursos para entender, nós precisamos de comentários, de estudos e tudo mais. Inclusive, a Bíblia vai falar de pessoas, né, como eu, que me considero, né, se eu for analisar ali no rol dos dons, qual é o meu dom de serviço na igreja? É o dom de mestre. Por quê? Porque eu não sou evangelista, não me encaixo em vários daqueles dons que são colocados, mas me encaixo como mestre no sentido do professor, né? E o apóstolo Paulo vai dizer num dado momento que digno de dobrados honorários sejam aqueles que se afadigam, ou seja, que se afadigam no sentido que se cansam, que trabalham muito para ensinar bem o texto bíblico. Ou seja, Paulo só está dizendo, nós precisamos dessas pessoas que nos ajudem a entender, né? Até para quê? Para a gente não ser levado, Paulo também vai falar isso, para nós não sermos levados por qualquer vento de doutrina. O que Paulo está falando? Que se a gente não entender bem o que a gente lê, nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Então, bate um vento, a gente vai nessa direção. Aí o vento muda de direção e bate para trás, a gente vem para cá, ou seja, seremos pessoas inconstantes. Uma hora nós vamos acreditar numa coisa, outra hora noutra, porque nós vamos ser levados de um canto para o outro por qualquer vento de doutrina. Então, a Bíblia, ela não se contradiz, né? Esse texto não está dizendo que a salvação é um mérito pessoal e nem que esse texto também não está indo contra a pregação da graça. O que nós precisamos fazer é entender exatamente o que esse texto diz. Então, lá no verso 11, né, para a gente poder entender o texto, vamos começar no verso 11. Lá no verso 11, João escreveu o seguinte: continue o injusto a praticar injustiça. Não é um tanto estranho a gente esperar que o injusto pratique justiça? É ou não? É estranho, não é? Nós vamos esperar que o injusto pratique a justiça? Não, o que se espera? Que o injusto pratique a injustiça. Continue o impuro, o imundo, no que? Na prática da sua imundícia, da sua impureza. Impureza aqui está fazendo um contraste com o final do verso, que fala da santificação, né? Aliás, vocês vão ver que esse texto é um paralelo, continue o injusto a praticar a injustiça. Na outra linha, continue o justo a praticar justiça. Aí, continue o imundo na imundícia, continue o santo a santificar-se. Então ele faz um paralelo. Então o impuro aqui é aquele que no entender, né, na interpretação do texto aqui, é aquele que não busca a santificação. O que é santificação? Eu me converti, entreguei a minha vida a Cristo e deixei a minha vida de pecador. Quando eu deixo a condição de pecador, começa um processo. Qual é o processo? O processo de santificação. Então, aliás, eu preguei aqui recentemente, disse para vocês:
Deus não espera de nós perfeição, Deus espera progresso. Prestando atenção na mensagem, né? Progresso. Então, o que é o processo de santificação? É quando eu permito que o Espírito Santo, atuando na minha vida, ele vá me fazendo cada dia mais santo. Ele vai me fazendo ficar cada dia menos impuro, menos imundo. Se isso não estiver acontecendo na sua vida, é um problema. Por quê? Porque você, embora diga que se converteu, que abandonou a condição de pecador, você não entrou no processo de santificação. É processo por quê? Porque você não vai ficar santo do dia para a noite. Não é isso que é esperado, como eu disse, vou repetir. Deus espera de nós progresso e não perfeição. Então, o que é esperado de nós? Que a cada dia, a cada novo dia, eu seja um pouquinho melhor do que o dia anterior, porque eu estou num processo de transformação. Lembra da ilustração que eu dei numa mensagem aqui há uns domingos atrás, quando eu disse que se você pegar um balde de água suja e colocar debaixo de uma goteira de água, lembra que eu usei essa ilustração? O processo de santificação, gente, é isso. Não pode entrar uma gota de água limpa no balde sem que eu me torne menos impuro, menos sujo do que eu era anteriormente. Então, quando esse texto nos diz que continue o injusto na prática da injustiça, continue o impuro na prática das suas impurezas, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se, o texto está dizendo que cada um faz aquilo que lhe é próprio, né? O que é próprio do injusto fazer? Injustiça. O que é próprio do impuro praticar? Oi? Impureza, imundície, né? Sujeira. Então, o que o texto está discutindo? O texto está discutindo o ser como condição para o fazer. O que é que vem antes? O fazer ou o ser? É isso que o texto está questionando. O texto está dizendo assim: olha, se eu sou injusto, eu vou praticar injustiça. Se eu sou impuro, vou praticar impureza. Se eu sou justo, o que é normal de se esperar de mim é que eu pratique a justiça. É isso que o texto está dizendo. Então, o texto não está dizendo que eu vou ser salvo pelas obras. Esse texto é de constatação. O texto apenas constata que aquilo que eu faço revela quem de fato eu sou. Esse é o ensinamento que eu já passei várias vezes para vocês aqui na igreja. Prestem atenção. É o que você faz, diz, que vai revelar quem de fato você é. Você não pode dizer eu sou justo se você pratica injustiças. Você não pode dizer que é santo se você está na prática da imundície, da impureza. Então o texto está dizendo assim: olha, o texto está conversando com a gente, e o texto está dizendo assim: olha, você já prestou atenção em quem você é?
Pare para pensar em quem você é. Se eu fui tomado, gente, pelo senso de justiça de Deus na minha vida, se eu fui convencido pelo amor de Deus e pelo seu senso de justiça, a coisa mais natural de acontecer é que eu tenha apreço pela justiça, que eu tenha amor pela justiça, que eu tenha simpatia pelo que é justo. Então, eu não vou praticar, eu não tenho simpatia pela injustiça. Entendem isso? Como é importante que o meu ser seja transformado. Por isso que eu falo para vocês, a religião, só a religião, ela não muda a vida de uma pessoa. Porque uma pessoa, ela pode estar dentro da igreja, ter uma religião, e não necessariamente ter sido tocada e transformada pelo amor de Deus. Então, o que faz de mim uma pessoa amorosa, justa, honesta, pacífica, o que faz com que eu comece a expressar essas qualidades é o convencimento do Espírito Santo no meu coração de que eu vivi errado e que existe um jeito diferente de viver. O que é a conversão, gente? A conversão não é nenhuma mágica, a conversão é isso. A conversão é que eu fui convencido pelo Espírito de Deus de que eu vivia de forma equivocada, de que eu vivia um estilo de vida que não era alinhado com a justiça, com o amor, com a verdade, com a honestidade, com a pureza, com a bondade, com a paciência, com o cuidado, com o amor ao próximo. Eu não vivia, eu vivia de forma egoísta, eu vivia para os meus prazeres, para os meus quereres, para o que era bom, agradável para mim. Quando eu me converto, eu quero o que é bom e agradável para Deus. Eu quero estar alinhado com Ele, eu quero estar em harmonia com Ele, eu quero pensar como Ele pensa, fazer o que Ele faz. E o que é que Ele faz? Ele é amoroso, Ele pratica a justiça, Ele cuida, Ele acolhe, Ele é bom, Ele perdoa. O que eu vou fazer? Vou fazer igual, vou perdoar, vou amar, vou ser justo, eu não vou ofender, eu não vou humilhar ninguém. Eu atendi um tempo atrás um casal, marido e mulher, que tinha uma história muito triste, muito triste. Por que uma história muito triste? Porque a vida deles, toda a vida deles, o que era? A vida deles era se xingarem, se agredirem, se humilharem e às vezes até chegando à violência física, um agredindo o outro fisicamente. Então a vida deles era essa, era uma vida de ofensas, de agressões, de humilhações, de depreciações. E aí eu contava para eles, olha, tem um jeito diferente de viver. Vocês já imaginaram que é possível viver sem se xingar, sem se agredir, sem se humilhar, sem se diminuir, sem se ofenderem? E era engraçado, porque você via no semblante deles que eles achavam aquilo engraçado. Como é possível alguém levantar a voz para mim e eu não ofender, não gritar também, não humilhar? Então a vida deles era a vida do revide,
né? Ah, você grita comigo, eu grito com você. Você me xinga, eu xingo com você. Você me ofende, eu ofendo você. Você me agride, eu agrido você. O tempo todo. Então a conversão é quando eu sou convencido na minha mente, no meu coração, que existe um jeito novo de viver, uma forma diferente de viver. E é isso que o texto está falando, né? O texto está dizendo o seguinte: quem conserta sapato não é astronauta, é o quê? É sapateiro, não é? Quem conserta sapato é sapateiro, não é astronauta. Não adianta o sapateiro falar, eu sou astronauta. O que ele faz é consertar sapato. Então ele é sapateiro. Então, observe o que você faz. Observe o que você fala. Observe como você age, para entender melhor quem é você. Para poder dizer para Deus: Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda a crescer nesse processo de santificação, me ajuda a ser melhor a cada dia nesse processo de santificação, porque nós precisamos disso, gente. Como eu disse, Deus não espera que você venha para a igreja e se torne uma pessoa perfeita do dia para a noite, mas Deus se agrada de ver na sua vida o progresso diário de alguém que está sendo profundamente tocado e transformado pelo Espírito de Deus. Porque o que mostra que você é dele é isso, não é outra coisa. Não é um discurso que prova que você é dele. Não é porque você vem à igreja que você prova que você é dele. Você prova que você é dele quando você imita o pai. Quando você é o filho que olha e diz: eu quero ser igual ao meu pai, né? Eu quero parecer com o meu pai, eu tenho orgulho do meu pai, eu tenho um orgulho, né? Eu tenho um orgulho tremendo quando eu penso em Deus, em quem Ele é. Eu sou tomado de uma sensação de orgulho tremenda. Eu olho para Deus e falo: caramba, como que o Senhor pode ser assim? Que coisa incrível! Como o Senhor é extraordinário. O Senhor não é maravilhoso, o Senhor é extraordinário, porque o Senhor é fora da curva, porque o Senhor é tão grande, tão sensacional, tão completo, tão íntegro, que, puxa vida, como pode? E aí a gente olha para ele assim e pensa assim: nossa, eu estou muito longe disso, muito longe, mas eu quero fazer o melhor para poder ficar parecido com ele. Então, se ele ama, eu quero amar. Se ele é profundamente comprometido com a justiça, eu quero ser comprometido com a justiça. Se ele é comprometido com o perdão, e ele prova isso porque ele nos perdoou, eu quero ser parecido com ele, eu quero estar comprometido com o perdão, não com o ódio, com a raiva, com o mágoa. Eu quero estar comprometido com o perdão. Então eu quero estar cada dia mais parecido com ele, alinhado com ele, em harmonia. Então, de novo, o texto não está dizendo que Jesus vai nos recompensar apenas pelo que nós fizemos. A recompensa é porque nós somos, e é porque nós somos que nós fizemos. Então, como eu sou justo, eu faço o quê? Eu pratico o quê? A justiça. Se eu estou convencido, né, tomado por esse processo de santificação, o que eu quero? Me santificar ainda mais. Então eu quero
que você medite no seguinte: é o que você faz que revela quem você é. Cada palavra que sai da sua boca revela quem você é. Cada coisa que você faz revela quem de fato você é. Você pode até dizer assim: ah, eu queria ser, mas não é. Olhe para o que você faz, para o como você age, para entender quem é você. Se você por acaso ficar frustrado com quem você é, não se acanhe, peça a misericórdia de Deus e diz: Deus, transforma a minha vida, porque eu não quero continuar sendo assim. Então você ora, você pede a misericórdia de Deus e diz: trabalha na minha vida, Senhor, porque eu não quero ser essa pessoa que eu estou vendo que eu sou. De novo, é o que eu faço que diz quem eu sou. Se eu agredisse a minha esposa 3 vezes por semana, ela nunca ia poder olhar para mim e dizer: você é um marido amoroso. Porque quem é amoroso não agride. Quem é amoroso não xinga, não ofende, não diminui, não humilha, não pisa em cima, não maltrata. Então, quem eu sou? É esse o chamado desse texto. O chamado desse texto é dizer para você: seja um bom filho, uma boa filha para os seus pais. Não há concessões a serem feitas. Se você é um bom filho, uma boa filha, você será bom para o seu pai, para a sua mãe. Você vai tratá-los de maneira amorosa, bondosa, cuidadosa, verdadeira, honesta. Seja um bom marido, uma boa esposa. Isso é o viver cristão, está vendo? É ser um bom filho, boa filha, é ser um bom marido, uma boa esposa, né? Se você for um bom filho, uma boa filha, vai respeitar os seus pais. Se você for uma boa esposa, um bom marido, você vai tratar bem o seu cônjuge. Seja um bom pai, uma boa mãe. Seja um bom pai, uma boa mãe. Porque se você for um bom pai, uma boa mãe, você vai tratar bem os seus filhos. Lá no meu consultório, nas coisas que eu mais ouço ultimamente, são mães e pais admitindo que não sabem o que fazer com seus filhos e que a solução é sempre abandoná-los para um celular, para uma televisão, alguma coisa. É quase como, né? Como se estivesse dizendo para o filho: se ocupa aí, não me enche o saco, não me ocupa, não me enche, porque eu estou cansado do trabalho. Isso é uma boa desculpa, né? Cheguei em casa cansado do trabalho, ainda tem que dar atenção. Filho, é difícil? Pai, eu sei que é difícil. Sei que é difícil. Sou pai, eu sei que é difícil. Minha esposa sabe quantas vezes eu viajava, ficava 2 dias fora, com o Pedro bebezinho, pequenininho, eu ficava 2 dias fora viajando, 2 noites fora de casa. Às vezes chegava arrebentado de cansado, moído de cansado. A única coisa que eu queria era tomar um banho e dormir. Mas nada tirava de mim o meu gosto de chegar e ter um tempo para brincar com meu filho. Por pouco que fosse naquele momento, mas queria estar junto.
Então, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Porque se eu sou um bom pai, uma boa mãe, isso vai refletir na vida dos meus filhos. Uma mãe dizia para mim outro dia no consultório: meu filho está impossível, ele briga com todo mundo, ele é agressivo com todo mundo, com os coleguinhas, ele é agressivo com a avó, com o avô, comigo. Aí eu fui perguntar: e aí, como é que é? Ela está num momento difícil da vida dela, trabalhando bastante. Quanto que ela dá de atenção para o filho dela? Nada. O pai, menos ainda. Mas ela queria o quê? Trazer o filho para o psicólogo resolver o problema do filho, porque o filho está agressivo com todo mundo. Mas é óbvio que ele está agressivo. Ele não tem mãe, não tem pai. Ele, usei essa expressão para ela, ele é um órfão de pais vivos. Como é que você quer que ele esteja bem? Ele está doente, emocionalmente adoecido. E por fim, seja um bom servo de Cristo, nosso Senhor. Porque se você for um bom servo, você vai dar bom testemunho, você vai espalhar a luz do amor de Deus aonde quer que você esteja. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: preocupem-se de fato com o ser, porque se o ser for genuíno, verdadeiro, se o ser for transformado, você não precisa se preocupar com o que você vai falar e com o que você vai fazer. Por quê? Porque quem é justo pratica a justiça, mas o imundo pratica a imundícia. É isso que diz o texto. O texto diz: eis que venho em breve. Como ele nos encontrará? Então vamos pensar nisso. Espero que essa palavra inspire o teu coração, no sentido de que é importante você meditar ao longo dessa semana quem eu tenho sido. Quem eu tenho sido? Eu estou cada dia mais parecido com o meu Pai Celestial? Eu tenho vivido só para mim, para os meus desejos, para os meus prazeres egoístas? Como é que tem sido? Eu não sou seu juiz, entende? Não sou eu que tenho que dizer nada para você, se você é, se você não é. Isso não é meu papel. Mas é para você meditar na presença de Deus, pensar na presença de Deus e deixar que Ele fale ao teu coração e ajude você a caminhar no caminho reto, no caminho certo, que você possa experimentar o amor de Deus revelado à sua vida, transformando a sua vida. Amém? Amém. Então vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra, por esse carinho do Senhor para conosco, nos alertando, nos fazendo refletir sobre a importância do ser, principalmente a importância do ser como condição para o fazer, para o viver, para o falar. Ajuda-nos, ó Deus, que estejamos de fato alinhados com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua justiça, com a Tua retidão, com a Tua paz. Que nós possamos, Senhor, transbordar nas nossas vidas, no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar, estas coisas boas que vêm do Senhor. Que a nossa vida não seja, ó Pai, como um lixão,
que a única coisa que consegue fazer é externar o mau cheiro, a podridão que há no seu interior. Ajuda-nos, ó Pai, para que de fato sejamos pessoas tocadas, sensibilizadas e transformadas pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a ser assim como o Senhor é. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor nos leve agora em segurança aos nossos lares, que o Senhor nos dê a nós e a todos que não puderam estar aqui hoje uma boa semana, uma semana repleta de paz, de harmonia, de tranquilidade, de produtividade. Nos dê uma semana, ó Deus, vivida debaixo dos Teus cuidados, do Teu amor e da Tua proteção, também da Tua provisão, ó Deus, tão importante para nós. Que o Senhor venha suprir as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades físicas, Pai, que o Senhor as conhece muito bem. Dá-nos, ó Deus, uma semana vivida debaixo da Tua segurança. Livra-nos dos perigos desta vida, dos homens maus, das ciladas espirituais contra as nossas vidas. E que o Senhor nos permita, Pai, em nome de Jesus, andarmos, ó Deus, em conformidade com o Teu ser, que o nosso ser esteja em conformidade com o Teu ser, para que sejamos pessoas melhores, para os nossos pais, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, que sejamos pessoas melhores profissionalmente, em todos os sentidos da nossa vida. Faz de nós pessoas melhores, ó Deus, a cada dia, que possamos nos encontrar dentro do progresso que o Senhor espera de nós, Pai. Por todas estas coisas, por essa boa semana que tivemos, por todas as orações respondidas e por todo cuidado e zelo para com a nossa vida, nós te agradecemos no nome santo do Teu Filho Jesus, e assim fazemos, para o louvor, para a honra e para a glória do Teu nome santo. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós e sobre toda a Tua igreja que se reúne debaixo do Teu nome, agora e para todos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vão em paz.